Agora estaremos lendo do versículo 14 até o versículo 21. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Meus queridos irmãos e amigos, nós falaremos sobre o despedimento de Agar e Ismael. Foi muito pesado para Abraão despedir o seu filho Ismael, o qual já tinha aproximadamente 16 ou 17 anos de idade. Perceba que o texto começa dizendo que pela madrugada, Abraão determina a partida de Agar e de Ismael. Crê-se que os judeus faziam isso, partindo pela madrugada, para adiantar a viagem. Mas outros dizem que pode ser também uma referência ao hábito de se enfrentar certas dificuldades. Por exemplo, se você pegar o próprio capítulo 22, versículo 3 do livro de Gênesis, diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Ele aqui tem um grande problema, que Deus ordenou que ele matasse o seu único filho. Então veja que a palavra madrugada aqui, ela também aponta para essa pressa, quem sabe uma referência a essa questão de se enfrentar certas dificuldades, como nós estamos mencionando. Abraão dá para Agar um odre de água e pão. Especialistas dizem que devido à sequidão do deserto, à escassez de água, ela teve que levar esse odre nas costas. Então, isso não era fácil. Esse odre pesava e desgastou as forças físicas de Agar. Mas outros comentadores, fazendo aí uma análise do versículo 15 e do versículo 16, eles dizem que também Agar carregou Ismael nas costas. Olha o que diz o versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Então, na leitura subjetiva, nas entrelinhas que eles fazem desse versículo 15, dizem que Agar carregou o menino durante a viagem toda. Isso pode ser suposições. Quem sabe a mãe, ela já faltando água, não teve mais, ela pudesse talvez ter carregado o filho. Mas o próprio Ismael já tinha idade, era um adolescente. Crê-se que esse ato de colocar o filho é porque ela também o viu deitado e agora, para não vê-lo morrer em meio a um sol causticante, coloca debaixo de uma árvore e fica à distância para não perceber a morte do seu filho. Mas talvez não podemos levar para o fato de que ela tenha carregado ele nas costas. Mas o odre de água, sim. Então, que fique bem claro isso, porque às vezes você pode ler em qualquer comentário sobre esse assunto bíblico, mas nós estamos dando aqui essa noção para que você veja essa questão. Você pode entender que Ismael já estava em exaustão, ou seja, em esgotamento físico, como também a própria Agar, por não ter mais água, por não ter mais alimento. Ambos perderam as forças, mas
você vê que Agar não somente perde as forças, ela perde a esperança, ela perde tudo, porque ela entende que o filho dela agora vai morrer, que o filho dela vai perecer. Tudo isso aconteceu na vida de Agar também porque ela não se apegou no que Deus já havia falado para ela, que se ela obedecesse, sujeitasse, ele ia abençoar Ismael. Como de fato isso vai acontecer. Ismael é despedido sem nada, porque não era o filho da herança. Mas parece muito desumano a forma que Abraão e Sara procederam para com esse casal. E de modo foi. Tudo isso por causa do pecado. Tudo que acontece em pecado sempre vai terminar de modo triste. Isso é certeza. O texto diz que Agar saiu errante e logo se consumiu a água, o pão, de modo que ela se viu sem esperança. Aí você tem no texto a palavra Berseba, que ficava na fronteira do Egito, e você tem também aí a questão que ela ficava ao sul de Jerusalém, Berseba, aproximadamente 43 quilômetros ao sul de Hebrom. Sem água e pão, já estando Ismael em esgotamento, Agar o coloca debaixo da sombra de um arbusto, esperando ele morrer. Mas Deus intervém usando de misericórdia, de compaixão, pois Agar não tinha mais racionalidade para nada, ela estava sem esperança, ela estava sem orientação. Como diz o próprio texto na Septuaginta, se você analisar, ela estava fora do quadrado. Uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não tem a racionalidade. Essa racionalidade aqui eu estou falando da questão pensante, de analisar as coisas. Você vê que ela não tinha mais nada, ela perde esse senso. Aí ela está fora do quadrado dela. O texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Podemos supor que quem orou foi Ismael. A mãe, no seu desespero, também chorou, clamou. Porque você pode analisar, no versículo 16, está escrito que ela chorou e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Deus, na verdade, atentou para as lágrimas. Aqui, porque ele já havia falado para essa mulher. Ele atenta para essa particularidade humana da vida de cada um de nós, como agora aconteceu aqui nesse texto em favor de Agar. Então, meus queridos irmãos, nós podemos analisar que Ismael também pode ter clamado pela vida, mas Deus viu as lágrimas da própria Agar, que estava em desespero e sem esperança e fora do quadrado. E assim ela não viu saída. O nome Ismael quer dizer Deus ouviu. Então aqui já se tem uma conotação dessa perspectiva bíblica. Já estando na idade de um adolescente, Ismael com certeza queria viver. Então ele também clama a Deus. Era a mãe chorando de um lado, clamando, e também o filho clamando pela sua vida. E Deus concede graça a ambos, pois a Bíblia diz uma coisa interessante. Eu tive uma professora de hebraico que, na sua interpretação literária, ela dizia que Deus não criou um poço ali. O poço estava lá, mas pelo desespero, a falta da razão, Agar não viu o poço. Mas aí o texto diz que abriu Deus os olhos. Deus não abriu um poço. Abriu Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre lá. Às vezes, o milagre está diante de nós, mas a incredulidade, a cegueira, o pecado faz com que não enxerguemos o milagre de Deus. Jesus estava com os discípulos, mas eles não perceberam que era Cristo quando os dois discípulos caminhavam rumo à aldeia de Emaús. Eles não perceberam que era Cristo porque, pelo desespero e com medo, não tiveram a capacidade de atentar para o Cristo vivo que estava ao lado deles. Isso aconteceu aqui com Agar. Então essa minha professora, ela colocou isso, que o poço estava lá. Deus apenas abriu os olhos. Quer dizer, quem está em desespero, quem não tem racionalidade, quem não tem mais um ato pensante, bonciso, na verdade, se Deus fizer com que ele abra os olhos para perceber, já é o maior milagre. Então, ou Deus abrindo os olhos, ou Deus abrindo o poço, ou o poço já estando lá, tudo foi milagre de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, o versículo 20 diz que Deus estava com o rapaz. É isso que você pode ler aí. E por ele ser filho de Abraão, semente de Abraão, Deus já havia dito que ele seria abençoado. Quem tem Deus e quem tem promessa de Deus, prospera nesta vida. Que Deus te abençoe, agora e para todo sempre. Amém.